Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Muito bem, Danilo Dias já abriu o nosso programa, dando as boas-vindas a você, telespectador, mas a gente também estende essas boas-vindas, tá bom? Seja bem-vindo, fique tranquilo, chegue mais, venha acompanhar o programa Placar Esportivo, recheado de informações. Tudo o que está acontecendo no mundo dos esportes e, claro, no mundão do futebol, essa paixão nacional, paixão mundial, você acompanha de um jeito leve, de um jeito tranquilo, aqui no programa Placar Esportivo desse dia 8 de maio de 2025, quinta-feira, hashtag Quintou. E é claro que a gente conta com a sua participação. Antes de mais nada, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez comunicando com você, agradecendo também desde já ao Danilo Dias, a toda a equipe aqui do programa Placar Esportivo pela oportunidade de poder estar aqui hoje representando a família Placar Esportivo. E eu já vou começar o nosso programa de hoje, já convidando você, os seus amigos, chame aí os seus parentes, os seus vizinhos, avisa aí, ó, começou o programa Placar Esportivo. E eu já vou convidar e já vou apresentar os nossos convidados de hoje, os nossos comentaristas. Já quero dar uma boa noite especial ao meu amigo Joventino Cardoso, comentarista no futebol de várzea, comentarista também no rádio, na televisão, hoje participando aqui do programa Placar Esportivo. Boa noite, Joventino, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno Alves, boa noite a todos que estão aí, nossos telespectadores, acompanhando aí aqui na fonte da vida, né, o Placar Esportivo. É sempre um prazer estar com o Bruno Alves, é sempre um prazer estar comentando futebol e todo o esporte, né, a gente que é desse meio, então é sempre um prazer. Espero ter um ótimo programa aqui hoje. Que bacana, Joventino, pela primeira vez aqui no nosso programa Placar Esportivo. Tenho certeza que você pode ficar tranquilo, viu, Joventino? Pode ficar de boa, tranquilo, porque o programa Placar Esportivo é esse jeito leve de trazer informação aqui para o nosso telespectador. E eu vou convidar você, atenção, hein? Algo inédito na TV. Somente no programa Placar Esportivo você tem um apresentador com o nome de Bruno Alves e o comentarista também com o nome de Bruno Alves. É isso mesmo. Meu convidado de hoje, o Bruno Alves, ele que é dono da página Vila que Segue, é torcedor do Tigrão, né? Já dá pra ver claramente. Meu xará de nome e sobrenome, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, satisfação imensa estar participando aqui do programa, esse convite excelente. Quero dar uma boa noite para todo mundo tá aí nos assistindo, a Nação Colorado, então. Ainda mais nesse momento que estamos, né, de segue o líder, disputando ali uma Copa do Brasil, vamos com tudo ali pro jogo de volta contra o Cruzeiro, mas vou deixar o programa com você pra gente debater sobre tudo isso, mas satisfação imensa estar aqui com vocês hoje e bora que bora. E eu até trouxe uma curiosidade hoje nas minhas redes sociais, que o Vila Nova, ele é líder da Série B, o Goiás é o vice-líder, estamos falando aí de categoria profissional, e no Sub-20 também, na Série B do Sub-20, o Vila é o líder lá do Grupo A e o Goiás é o segundo, então tem os dois aí com essa curiosidade na mesma posição em dois campeonatos. Bacana, né? Bacana demais, é assim, o futebol goiano mostrando força aí agora, né? Aparecendo ali a nível nacional, algo que já faz um tempo que a gente está tentando isso e os times estão investindo. Eu acho que hoje no Campeonato Brasileiro não tem nenhum time ali disparado, falar esse time é o melhor. Beleza, tem o Atlético Paranaense, é um time de potência, é um time que tem um elenco muito bom, mas em campo tá tudo muito igual, esse campeonato desse ano. Verdade, bacana demais. Mas agora nós vamos dar uma pausa aqui no assunto futebol, porque é hora de falarmos da NBA, de basquete. Você gosta de basquete? Pois é, você acompanha todos os detalhes aqui no programa Placar Esportivo e a Bruna Medeiros traz a matéria sobre a NBA. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estive para trazer um resumo dos dois jogos que tivemos ontem nos playoffs da NBA. Muito bem, como a Bruna deixa a explicação bem fácil, né? Ela traz um resumo pra gente aí de tudo que aconteceu ontem na NBA, mas atenção, hein? Você que é apaixonado pela NBA, hoje tem uma partidaça, semifinal da conferência, é os playoffs, temporada 2024-2025, a partir das 9h30 da noite, tem esse jogo aí que você tá conferindo na sua tela neste exato momento. Timberwolves versus Rockets.
tem esse Warriors. Muito bem, gastando o meu inglês aqui, viu, gente? Muito bem, viu? Então tem esse jogão pra você curtir hoje a partir das 9h30 da noite. E aí, a Bruna já falou, né? Amanhã ela traz um resumo do que ia acontecer nessa partida pra você. NBA aqui no nosso programa Placar Esportivo. Agora o Placar Esportivo vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Muito bem, depois desse rápido intervalo, estamos de volta aqui no programa Placar Esportivo nesta quinta-feira, mais uma vez reforçando, viu? E agradecendo o carinho da sua audiência. Fique por aqui porque você não vai perder nada. Temos muitos assuntos pra gente falar hoje aqui no programa Placar Esportivo. E agora vamos falar sobre a Libertadores da América. Ontem, quarta-feira, uma quarta-feira recheada de muitos gols. E você confere agora na matéria da Ana Maria tudo o que aconteceu na Libertadores. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo. Eu sou Ana Maria e vamos com os gols da Libertadores de ontem pelo grupo. Parabéns, Ana, pela excelente matéria. Meus amigos, teve de tudo nessa Libertadores ontem envolvendo os brasileiros. Teve equipe vencendo fora de casa, mantendo 100% de aproveitamento. Teve equipe jogando em casa e perdendo, sendo surpreendida. Teve equipe jogando fora de casa, precisando da vitória também para buscar a sua classificação, um dos favoritos, no caso o Flamengo. Que quarta-feira recheada de Libertadores, hein, Joventino? Com certeza, viu? Ali eu acompanhei um pouco, estava naquele negócio, né? Um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do Flamengo, estava no mesmo horário e acompanhei o jogo do Palmeiras um pouquinho mais. Mas gostei muito do que o Palmeiras fez em campo e eu acho que o Palmeiras esse ano já é um candidato sério ao título da Libertadores. O Flamengo também acompanhou um pouquinho, mas o Flamengo é aquele negócio, né? A gente não sabe se vai, não sabe se fica e é complicado. Agora tem 2 jogos dentro de casa, né? Vai jogar com o Tátira e também com a LDU. Tem que ganhar da LDU para já passar a LDU. Se empata ou perde, já fica muito complicado. E o Palmeiras, né, já está com 12 pontos, está praticamente o líder de toda a Libertadores. Então, os brasileiros muito bem, exceção do Bahia, né? Que o Bahia tomou uma sapatada dentro de casa e complicou um pouquinho também. E o Bahia que vinha até bem na competição na Libertadores, né? Tinha aquele jogo que ele empatou na estreia lá com o Internacional jogando em casa, mas depois construiu bons resultados, só que ontem foi surpreendido, porque o Bahia começou o jogo vencendo a partida, gol do Jean Lucas, mas depois parece que teve um apagão e tomou 3 gols. Como que foi isso? É complicado. Assim, tirando o Bahia, né? Os outros times na Libertadores eles estão muito bem. Os times brasileiros têm chance de passar para a próxima fase praticamente todos. O Bahia que resolveu se complicar, né? Agora já na Sul-Americana os times brasileiros estão devendo um pouco. A situação do Bahia, o Bahia precisa vencer no próximo jogo a equipe do Atlético Nacional, esse jogo é fora de casa e depois fecha contra o Inter lá no Beira-Rio, então muito complicada. Só que a situação do Flamengo também não é boa, porque o Flamengo perdeu aquele jogo pro Central Córdoba no Maracanã, ontem acabou empatando e agora tem que vencer as 2 próximas partidas, mesmo que seja no Maracanã, mas não pode perder, né, Joventino? É porque agora o Deportivo... Aquela que você falou lá? Deportivo Tátira? Não, o Central Córdoba? Central Córdoba agora vai... O que acontece? Ele vai jogar com o Tátira. Isso. Ele provavelmente já vai para 11 pontos, né? Já tem 8, vai para 11 pontos. Vai jogar LDU e Flamengo. Se o Flamengo empata ou perde, praticamente fica complicado, porque o último jogo é LDU e o Central Córdoba. Pode fazer um jogo de compadre ali e classifica os 2, né? Muito complicado para o Flamengo agora. E o Palmeiras nadando de braçada nessa Libertadores, né? Palmeiras é o líder do grupo com 12 pontos. O segundo, sabe quantos pontos tem o segundo? 4 pontos. Olha a diferença. Então, assim, você, Bruno, me fala aqui. Você acredita que o Palmeiras é o grande favorito a conquistar essa Libertadores 2025? Pelo futebol que apresenta, sim. Mas Libertadores é aquela, né? A primeira fase é uma coisa, o mata-mata é outro. Mata-mata tem muita surpresa, a gente já viu em vários outros anos, mas... Falando a nível do futebol apresentado nesse momento, Flamengo e Palmeiras apresentam
os melhores jogos ali para conquistar esse título. Muito bem, é isso aí. E você, querido telespectador, na sua opinião, você acha que o Palmeiras, fazendo tudo o que vem fazendo até agora nessa Libertadores, é o grande favorito? Você acha que o Flamengo vai reagir, vai conquistar aí essa vitória, vai conseguir a sua classificação? O Bahia também vai conseguir? Enfim, qual que é a sua opinião? Quem vai ser o campeão da Libertadores de 2025, hein? E aí é o seguinte... Mostramos aí os jogos de ontem da Libertadores, mas hoje, nesta quinta-feira, tem bola rolando também pela Libertadores. Põe na tela aí, produção, os confrontos. É os confrontos ou é a matéria? Confrontos. Matéria, né? Então põe na tela então a matéria sobre a Libertadores. E vamos com os confrontos dos brasileiros pela Libertadores, hoje pelo... Muito bem, o Inter tá nessa situação. O Inter estava muito bem, né? Vinha fazendo bons jogos aí pelo Brasileiro, pela Libertadores também, mas acabou empatando em casa aí nessa última rodada. Vem de derrota para a equipe do Corinthians, uma derrota dolorida também, e precisa vencer a equipe do Atlético Nacional. Em caso de vitória, a equipe fica tranquila lá na liderança, tá de boa. Você acha que o Inter vence hoje fora de casa, jogando lá na Colômbia, Juventino? É um jogo muito difícil, viu? Porque o Atlético Nacional, a gente já sabe da força do Atlético, principalmente jogando na Colômbia. É um jogo muito difícil para o Inter, mas, assim, a nível de jogadores e a nível de clube, a gente sabe que o Inter tem uma grande força também na Libertadores, né? Porque tem muitos jogadores que são sul-americanos, então já conhece bem aquele trâmite ali de jogar Libertadores. Então tem uma grande chance de ganhar esse jogo e assumir a liderança. Mas é um jogo muito difícil. Eu não apostaria numa vitória do Inter, mas um empate sim. Muito bem. Você acredita na vitória do Inter hoje, fora de casa? O Inter é uma incógnita, né? Porque a gente nunca sabe. Às vezes o Inter tá com um jogo favorável e não consegue a vitória. E às vezes o Inter tá com um jogo quase perdido, igual foi aquele jogo, se eu não me engano, 3-0 e empatou o jogo. E ele acaba buscando o resultado. Vamos ver qual vai ser o Inter que vai entrar dentro de campo hoje. Muito bem. Então é o seguinte, para esse jogo de hoje entre Internacional e Atlético Nacional, os nossos comentaristas aqui já deixaram as suas opiniões do que eles acham que vão acontecer. E você, o que você acha? Você acha que o Inter vai ganhar o jogo de hoje? Você acredita na vitória do Inter? Que tal você acreditar nessa vitória e poder ganhar um dinheirinho apostando na Líderbet? E a produção já colocou na tela aí, ó, as odds para você fazer as suas apostas hoje. Se você não vai torcer para o Inter, acredita na vitória do Atlético, tá pagando 2,5 na vitória do Atlético Nacional. O empate tá pagando 3,40 e 3,60 para a vitória do Internacional. E aí, Juventino, dá para fazer uma fezinha ali no Inter? Tá com as odds top, hein, boa, cara? né? 2,5, 3,40, 3,60. Eu apostaria no 3,40 ali, viu? Você ia no empate, então? Eu ia no empate ali. Você ia no empate ou dá pra ir no Inter com essa odd aí? Empate é bom, mas nesse jogo eu apostaria em gols. Eu iria no Inter, tá pagando bem, o Inter é capaz de vencer o Atlético lá tranquilamente. Muito bem, meus amigos. Agora a produção vai voltar na tela aí, os confrontos que a gente colocou agora há pouco. Além de Atlético Nacional e Internacional, hoje tem mais 4 partidas pela Libertadores ainda na fase de grupo. Às 7 da noite a bola rola para Talheres e Libertad. Tem também Universitário Independente Del Valle, esse jogo às 11, né, produção? É isso mesmo. Às 11 da noite, Universitário Independente Del Valle. Tem a bola também rolando para Vélez Sarsfield e Olímpia. E tem Barcelona, não é o Barcelona da Espanha, mas é o Barcelona do Equador, enfrentando a equipe do River Plate. 5 jogos aí pela Libertadores para você acompanhar hoje. E depois, com certeza, amanhã aqui no programa Placar Esportivo, a gente traz todos os resultados para você, certinho? Muito bem, chega para cá porque eu tenho um recadinho importante para você, gente. Domingo é o Dia das Mães. Você já escolheu o presente da sua mãe? Não sabe nem aonde você vai comprar o presente da sua mãe? Eu tenho uma dica. Qual mulher não gosta de flores, né? Toda mulher gosta de receber flores. Então, ó, o presente da sua mãe tá lá na Viveiro Goiás. É só você ir lá, você vai ter uma ampla variedade de flores,
de todas as cores, tem flores perfumadas. Sua mãe gosta de girassol? Sua mãe gosta de orquídea? Sua mãe gosta de margarida? Enfim, do estilo que você sabe que a sua mãe gosta, você vai encontrar as flores lá no Viveiro Goiás, viu? Tá aí na tela o Instagram do Viveiro Goiás, você pode entrar em contato, você pode dar uma pesquisada lá no Instagram também para você escolher a melhor flor para dar para sua mãe. Tem buquê de flor também, tem cestas, tem orquídea, tem cestas, tem chocolate, aquelas cestas bem detalhadas, sabe? Então, ó, a dica para você presentear a sua mamãe é no Viveiro Goiás, tá bom? O telefone tá na tela também, você pode anotar o telefone, entrar em contato 62 3233 3977, é o telefone da Viveiro Goiás, tá bom? Muito bem, agora falamos da Libertadores da América, agora vamos falar dos gols da Sul-Americana, aonde o seu Vasco da Gama Juventino passou vergonha ontem, põe na tela a matéria da Sul-Americana. Nesta noite. A pergunta que não quer calar. Quem passou a maior vergonha ontem? O Vasco da Gama ou o Cruzeiro? Já vou arriscar o meu palpite. Eu acho que foi o Cruzeiro, porque já foi eliminado, né? O Vasco ainda tem as suas chances, mas perder de 4-1 para um time praticamente desconhecido, nada melhor do que um vascaíno falar sobre o Vasco, né? Juventino, você ainda tem algum sentimento para falar do Vasco? O sentimento não pode parar, né? Essa é algo que a torcida do Vasco sempre fala, o sentimento não pode parar. E, assim, a gente como vascaíno, em 10 anos, já caiu umas 3 vezes para a Série B, então nada nos abala mais, né? Então, isso aí pra tem gente, como ser pior, isso né? É normal. A gente perder 4-1 para um time semi-profissional, que para mim aquele time ele é semi-profissional, não dá, assim. Então, é algo que vai acontecendo assim. E é o engraçado é que cada vexame, cada vergonha e a torcida não abandona o Vasco. Então, o Vasco ainda existe por causa da torcida, como é o Vila Nova ali também, né? A gente for comparar Vasco e Vila, parece que os dois vivem a mesma coisa, porque o que o Vila já fez com o torcedor e sempre o torcedor está ali é a mesma coisa do Vasco. Então, nada abala mais o torcedor vascaíno, viu? Você pode ter certeza. O Juventino comparou o Vasco com o Vila Nova. Você vai aceitar essa? Cara, não dá, né? Eu acho que ele pegou pesado agora, viu? Eu acho que ele pegou pesado comparando o Vasco com o Vila. Não, vamos lá. O Vila já fez a gente passar por alguns perrengues, né? Igual eu tava naquela viagem para Natal, né? Onde, infelizmente, o Vila tinha toda a chance de subir e não subiu. Eu estava em Belo Horizonte agora também, né? Contra o Cruzeiro. Esse jogo realmente foi 2 vacilos, 2 gols que tomaram. Mas comparar o Vasco com o Vila Nova, não dá. O Vasco é assim, né? Muito pequeno perto do Vila Nova. Que isso? Gostou da resposta? Não, na verdade, eles nunca disputou uma Série A, nunca disputou a Libertadores, nunca disputou nada. Então não tem como, realmente, o que ele falou é verdade, não tem como comparar em questão de time, né? Então não tem como mesmo, não. Realmente eu concordo com ele. O que dá para comparar é que as duas equipes começam com a letra V. Da letra V e dá para comparar as duas torcidas, sofre bastante. E são apaixonadas, isso aí também a gente pode falar, né? Mas e a situação do Cruzeiro, hein, Bruno? E a situação do Cruzeiro? 1 ponto em 4 jogos disputados na Sul-Americana, quase praticamente a mesma situação do Vasco de ter enfrentado ontem uma equipe semi-amadora também, né? Porque é uma equipe totalmente desconhecida. Sim, o Mutuquiruna é uma equipe semi-amadora, realmente. São, se eu não me engano, trabalhadores, né? Sim, agora formou um time, obviamente, para entrar no campeonato. São líderes do campeonato, ganhou os 3 primeiros jogos e empatou agora com o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro jogou a toalha ontem, né? Obviamente. Entrou com um time reserva, quase reserva praticamente misto, né? Exatamente. E acabou que entregou o campeonato. Agora os 2 próximos jogos que eu quero ver quantas pessoas vão no estádio para ver uma partida de um time que já está eliminado. Vai ser complicado. É muito complicado. Eu tô rindo aqui, mas só de lembrar que o meu Corinthians também não tá numa situação muito boa, já me dá um desespero aqui também. Eu tô começando a aceitar que a gente vai passar mais uma vergonha nessa Sul-Americana, o meu Corinthians, viu? Não sei não. Mas enfim, vamos passar agora para você, colocar na tela aí a matéria sobre os confrontos da Sul-Americana de hoje, desta quinta-feira. Hoje na Copa Sul... Meus amigos, ao contrário do Cruzeiro, o Atlético Mineiro segue vivo aí nesta Copa Sul-Americana e hoje pode garantir ainda mais
a liderança do grupo, enfrentando aí o Lanterna, né? Uma equipe também que não é lá essas coisas, o Deportivo Iquique. Então teremos esse confronto aí entre Deportivo Iquique e Atlético Mineiro. Tem o jogo também do Fluminense contra o San José, jogo também do Fluminense fora de casa, os dois brasileiros em campos hoje. Teremos também o Racing do Uruguai, isso aí interessa o jogo do Corinthians, hein? Racing e Huracan, lá do grupo do Corinthians também, essa partida sendo realizada hoje. E temos também o Cienciano enfrentando a equipe do Caracas também pela Copa Sul-Americana. 4 partidas para você conferir hoje, nesta quinta-feira, tá certo? E amanhã aqui no programa Placar Esportivo a gente traz os resultados desta partida. Vamos colocar na tela aí, ó, pra galera que gosta do Fluminense, tem a odd para você fazer a sua aposta. Você, Joventino Cardoso, acredita na vitória do Flu hoje, fora de casa? Eu acredito que o time do Fluminense é mais time do que o time do San José, viu? Com certeza, tem ótimos jogadores e tá numa ascensão, né? O Fluminense que começou devagarinho, se não me engano, já tem 7 pontos. Se ganhar hoje já vai para 10. E a Sul-Americana tem um diferencial da Libertadores, né? Classifica só o primeiro, o restante vai para a repescagem. Isso. Então, o Fluminense, eu acho que o Fluminense tem toda a total condições de ganhar esse jogo aí. Então, se você acredita na vitória do Fluminense, você pode fazer a sua fezinha na Líderbet, apostando aí na vitória do Flu, que está pagando 2,56 é a odd oferecida pela Líderbet para quem acredita na vitória do Fluminense. Para quem acredita no empate, 3,49 e para quem acredita aí na derrota do Fluminense, ou seja, na vitória do San José, 2,42, certinho? Então é as odds aí para você fazer a sua aposta e lucrar aí com apostas na Lider.bet, muito bem? Agora vamos falar de um assunto que te interessa, viu, Bruno? Vamos falar do Tigrão do Vila Nova. Põe na tela aí pra gente aí, produção, as cenas do Vila Nova, porque o Vila Nova não entrou em campo hoje, mas comemorou uma grande conquista. Não sei se você ficou sabendo dessa notícia, o Vila Nova conseguiu uma grande conquista no Tribunal de Justiças. É que o Vila Nova tinha uma dívida trabalhista com o ex-goleiro, o Elisson, que jogou no Vila Nova em 2017, ele que veio emprestado da equipe do Cruzeiro, chegou a jogar alguns jogos da Série C e também do Campeonato Goiano, acabou se lesionando, o Vila Nova não renovou o contrato dele, ele foi embora e aí moveu uma ação contra a equipe do Vila. Desde que ele moveu essa ação, essa dívida trabalhista com o Vila Nova, do ex-Vila Nova, no caso o goleiro Elisson, já estava na casa dos 2 milhões. E aí o que aconteceu? Teve o julgamento, o pessoal entrou em acordo juntamente com o atleta, com os advogados também do atleta e toda a parte jurídica do Vila Nova e conseguiu entrar no acordo e reduzir o Vila Nova economizando cerca de R$820 mil nessa ação trabalhista. Vai pagar ali em torno de 1.200.000 para esse goleiro da equipe, que foi jogador da equipe do Vila Nova. Faz falta esse goleiro? Não faz falta nenhuma. E assim, é um goleiro assim que só veio para dar prejuízo pro Tigrão, né, cara? Infelizmente. Mas graças a Deus, hoje o Vila tem o Hugo Jorge Bravo, um cara que sabe comandar muito bem o Vila Nova, consegue trazer toda uma equipe que consegue resolver todos esses problemas. E hoje o Vila, aquelas dívidas que tinham antigamente, diminuíram muito. E essa, mais uma delas, né, que já vamos pagar, já vamos quitar, evitar mais esse problema aí, para que não... Começou com R$700 mil, se não me engano, quase triplicou, né? Seria uma dívida que iria triplicar e o Vila Nova conseguiu resolver, conseguiu reverter essa situação. E a título de informação, uma dívida que foi feita pelo ex-presidente, o Esival Martins, que hoje está lá como CEO da equipe do Goiânia. Novamente. Então, conforme você falou muito bem, foi uma conquista para a equipe do Vila, vai pagar de forma parcelada também, parece que dividiu em 16 vezes, enfim, mas é uma grande conquista. Você citou aí o presidente do Vila, o Hugo Jorge Bravo, mas tem que citar também a equipe de advogados, a parte jurídica do Vila. Lá tem o doutor Paulo Pinheiro, tem o doutor Rodrigo também, uma equipe muito boa, muito competente, e vem aí, na verdade, essa dívida era maior que o Vila Nova tinha em termos trabalhistas. Sim.
Então, por isso que se torna uma grande conquista, né? E agora vai diminuir ainda mais as dívidas que o clube tem. Muito bem. E também, ô Bruno, só interrompendo, já não corre aquele risco de ganhar a premiação da Copa do Brasil e ficar parado, bloqueado, né? Então, como já está parcelado, então todo o dinheiro que ganhar na Copa do Brasil, ele já pode dizer, né? O CBF faz o Pix, né? Muito bem, isso mesmo. Parabéns, Hugo Jorge Bravo e toda a equipe jurídica do Vila Nova. E falando em Hugo Jorge Bravo, é ele que vai entrar aqui no programa Placar Esportivo para falar pra gente. Vai falar aí sobre o próximo jogo do Vila, convocação da torcida e muito mais. Vai falar também dos jogadores novos, aqueles que entraram naquele jogo da vitória do Tigrão nessa última aí pela Série B. Fala, Hugo. É um jogo que Deus nos abençoou no final. A equipe... Uma vitória que mostra a força do nosso grupo. Viemos para o jogo com alguns desfalques importantes, mas principalmente a garotada aí que entrou. Sim, eu posso dizer, o Dodô não deixa de ser um garoto, 23 anos, o Pajé cria nossa, o próprio Juan que entrou também dando uma vitalidade grande ali na frente, conseguiu dar esse combustível para a gente buscar ainda nos minutos finais essa vitória que é tão importante para nós. Temos uma sequência muito difícil. Precisamos muito do apoio do torcedor para que a gente possa conquistar todos esses objetivos. Muito bem, Bruno. O presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, aí destacando bastante essa vitória contra a equipe do Atlético, 1-0, jogo lá em Minas. Gol marcado ali no finalzinho pelo Dodô, né? Muito comemorado. E destacou também a entrada dos garotos, do Gustavo Pajé, do Dodô. Juan também, do próprio Dodô. O que você achou do Vila nesse jogo contra o Atlético? Cara, é aquele jogo que não pode perder. O Vila já deixou de subir para a Série A justamente por enfrentar times da zona de rebaixamento, times que, assim, não vou falar que vai rebaixar, campeonato é jogado, mas é um time provável que irá retornar para a Série C, não pode perder pontos para times como esse, né? Então, foi uma oportunidade. Fizemos o gol, foi um presente, agradecemos esse presente, esse gol, voltamos com os 3 pontos e vamos agora para a batalha contra o Remo. O Vila Nova, ele fez a parte dele na final do Campeonato Goiano. A torcida, podemos dizer assim, né? Foi convocada, acreditou, foi pro estádio, lotou e tudo. Mas nesse Campeonato Brasileiro da Série B, a torcida tá devendo. Tá faltando o torcedor ir para campo, palavras do próprio Hugo Jorge Bravo. Ele precisa que o torcedor vá para campo, ajude a equipe. O Vila Nova consegue, com o torcedor indo no estádio, arrecadar dinheiro para pagar as contas, né? Para ajudar o time a empurrar cada vez mais. Toda vez que um time vem de fora, vem jogar no Estádio Honesto Brasileiro Alvarenga, vê aquele estádio lotado, ele sente um verdadeiro caldeirão. Por que você acha que a torcida do Vila tá nessa desconfiança de ir pro estádio nessa Série B, Bruno? Creio que por conta dos últimos anos, mas isso não justifica. O Vila a torcida tem que abraçar o momento. Tem que abraçar esse momento. Vila campeão, depois de 19 anos. O Vila jogando Copa do Brasil, batendo de frente ali com os times da Copa do Brasil. Vila líder da Série B. Não tem como a torcida não lotar o Oba. A gente tá falando que o Vila hoje tem 500 mil de torcedores. A gente falar que nem 2% não tá indo no estádio, isso é brincadeira, viu? Falar que nem 1% é sócio, então, torcida, bora movimentar, vamos fazer o sócio e vamos pro estádio, viu? O próximo jogo do Vila é contra a equipe do Remo, só na outra quarta-feira. Então, o Vila Nova aí tendo uma semana de descanso, de poder preparar a equipe. Esse jogo é contra a equipe do Remo, jogo fora de casa, né? Depois o Vila Nova faz um jogo aqui em Goiânia, né? Se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E aí é o jogo, então, para lotar o estádio Honesto Brasileiro Alvarenga, né? Exatamente. Independente do resultado do jogo contra o Remo, que é uma partida muito difícil, o empate vai ser uma vitória lá, mas se ganhar o jogo será excelente, que aí mantém ali o topo da tabela, mantém a liderança. Se vencer o Remo e não lotar o Oba, tá de brincadeira. Aí vai ter que ouvir o presidente do Vila Nova, viu? Já falando desse jogo aí sobre Vila Nova e Remo, o Remo e Vila Nova, que vai acontecer no dia 14, a Liderbet já preparou a odd para você fazer a aposta. Se você já quiser se garantir para não correr o risco de esquecer, você já pode fazer a sua aposta, viu, Bruno? Principalmente você que é torcedor do Vila e tenho certeza que vai acreditar na vitória do Tigrão. Você confere na tela aí, ó. Para a vitória do Remo, 2,17, a odd. Para o empate, 3,11. E para a vitória do Vila Nova, 3,40.
48 para você que acredita na vitória do Tigrão. Dá para fazer uma fezinha na Líderbet aí com essa odd? Pode cravar a Vila ou empate. Eu confio demais na defesa do Tigrão. É uma defesa muito sólida. Vai arriscar o quê nessa fezinha aí com essas odds bem? 2,17. Não vai correndo. Você já deu pra entender que time que ele torce, né? Não, pode deixar. Depois do jogo a gente conversa. Boa, muito bem. Depois você mostra só o Pix lá pra ver. Eu quero saber quem foi que ganhou essa odd aí, tá bom? Alô, Líderbet, faz o Pix. Faz boa, é isso aí. Muito bem. Agora então, Joventino, calma, você já deu aquela provocada no Bruno, que é torcedor do Vila. Agora vamos falar do seu Goiás. Pode ficar tranquilo, é hora de falar do Goiás, porque o goleiro Tadeu, grande ídolo da torcida esmeraldina, vai embora? Renovou, é isso mesmo. Que susto, hein? Até 2021. O goleiro Tadeu renovou até 2029 e vai continuar vestindo a camisa do Verdão. O que você achou dessa renovação, o Joventino? Para o Goiás é ótimo, né? Porque o Tadeu ele vem sendo o destaque do Goiás há muito e muito tempo. Então, hoje, se a gente for cravar algo assim no Goiás que tem destaque, é realmente o Tadeu. Faz gol de pênalti, faz defesa milagrosa. O jogo, você pensa que toma um gol, os caras tá tudo meio aquela preguiça, e ele tá correndo, você pode ver que é um guerreiro mesmo, é um destaque do Goiás. Na verdade, é um líder do Goiás. Então, pro Goiás, foi ótima essa renovação aí. E tá com cara de outro Arley no Goiás, né? Provavelmente vai aposentar por aí também, já vai ficar por aqui mesmo. Muito bem, a ampliação desse contrato com o Goiás já estava lá no BID, mas agora foi lançada de forma oficial para todo mundo saber que o Tadeu é do Verdão até 2029. Lógico, quem quiser contratar, ele pode contratar, mas vai ter que pagar uma multa rescisória aí bem alta para tirar o Tadeu das metas esmeraldinas, tá bom? Muito bem, como que é agora, produção, que você me falou? Ah, muito bem. Se você hoje estivesse ao lado do Hugo Jorge Bravo, tivesse muito dinheiro lá na conta do Tigrão, muito mesmo, vamos supor, chegou uma SAF por lá, falou assim, ô Bruno, você pode contratar quem você quiser, e tivesse a oportunidade de contratar o Tadeu, você teria coragem de contratar o Tadeu, tirando ele do Verdão? Ah, mas se tirar o Tadeu do Goiás, acaba o time, porque o nome do time não deveria ser nem Goiás mais, deveria ser Tadeu Futebol Clube. Que isso! É o único cara que salva esse time, mas só treme quando enfrenta o Tigrão. E aí, Joventino? Não, realmente, o que ele está falando é verdade. Ultimamente, o Goiás querendo ou não, está sendo freguês do Vila. Não em toda a história, porque em toda a história o Vila vai ser sempre eterno freguês do Goiás. Mas, ultimamente, nos jogos aí, com certeza, é igual ele falou, se tirar o Tadeu do Goiás, o Goiás perde praticamente 60%, né? Apesar de estar na vice-liderança da Série B, apenas praticamente o mesmo tanto de ponto, né? 13-13, acho que é um gol só que diferencia os dois, então os elencos ali eles se equivalem, mas o Tadeu, pegando o time do Vila e o time do Goiás, o Tadeu é maior que os dois, viu? Que isso, rapaz, hoje o clima tá gostoso aqui nesse programa Placar Esportivo, viu? Um torcedor esmeraldino, outro torcedor colorado, cada um deixando a sua opinião, mas tá bacana demais. E é claro que você aí do outro lado da TV tá nos acompanhando e tá gostando bastante, né? É o seguinte, agora vamos falar sobre o próximo jogo do Goiás. A Líderbet também, assim como o jogo do Vila, já preparou as suas odds para você preparar aí, fazer a sua aposta. É o seguinte, para você que acredita na vitória do Goiás, esse jogo vai acontecer no sábado, às 18h30, no estádio da Serrinha, tá pagando 2,13 para o Goiás vencer a equipe do Coritiba. Para você que acredita no empate, 2,96, 2,96 para você que acredita no empate nesta partida. E para você que acredita na vitória do Coritiba aqui em Goiânia, tá pagando 3,97. Você vai de quê, Bruno? 3,97 fácil. Você, Joventino? Se fosse lá no Paraná, eu colocaria 3,97. Apesar que se fosse lá, a odd seria diferente, né? Mas aqui em Goiânia, Curitiba é nosso eterno freguês. Então, 3 pontos na capanga, pode garantir. Eu vou de empate nos dois jogos, no jogo do Vila e também no jogo do Goiás. Isso que é um apresentador que fica em cima do muro também, né? Pelo amor de Deus. Mas o importante é você jogar com responsabilidade, tá bom? Mas se for jogar, claro, jogue na Líderbet. As melhores odds estão na Líderbet.
Agora, para dar uma esfriada, para dar uma acalmada aqui nos nossos comentaristas, não vamos falar nem de Vila nem de Goiás, vamos falar do Atlético. Então, produção, põe na tela a coletiva do Juan Teixeira, jogador da equipe do Atlético. Estou muito feliz, né, de estar aqui, poder, depois de um longo tempo, retornar ao Brasil e poder vestir a camisa do Atlético, um clube tradicional, um clube grande, está sempre buscando os seus objetivos, estar na primeira divisão. Então, para mim é uma honra estar aqui e venho trabalhando muito para poder conquistar os objetivos dessa temporada. Fui muito novo até mesmo para os Estados Unidos, tive 6 anos lá da minha carreira, então no Brasil joguei muito pouco e agora retorno depois de um longo período e o torcedor pode esperar muita garra, desempenho, vontade, determinação em todas as oportunidades que eu tiver em poder jogar. Tá aí, lateral esquerdo, 6 anos jogando nos Estados Unidos, retorna ao Brasil e vai ajudar a equipe do Atlético nesta Série B. Você conhece o Juan? Já viu falar dele? Não. Você acha que jogador que fica assim 6 anos em outro país demora um pouquinho a se adaptar? Não, depende muito. Tem jogador que se adapta mais rápido, tem jogador que não aguenta o nível aqui não, né? Mais pancado o futebol brasileiro, né? Muito bem, e o Juan que chega aí para disputar com o Guilherme Romão, né? Que é o jogador que está lá pela lateral esquerda do Dragão. Você acha que é um bom reforço para o Atlético? Eu não conheço, nunca vi jogar, mas eu sei que a posição que ele exerce ali é muito carente, né, no Brasil. Ultimamente, lateral, tanto esquerdo como direito, é muito complicado. Ele vem para brigar e vamos ver, né, o que vai desenrolar, mas eu não conheço o futebol do cara. Agora o Guilherme Romão eu conheço, né? Eu conheço, ele tem que ser um pouquinho melhor que o Guilherme Romão para pegar a posição ali, porque a posição não é brinquedo não, viu? Muito bem, pela lateral esquerda do Dragão, mas é o Dragão aí se reforçando com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento. E o próximo jogo do Atlético é difícil, não é fácil. Vai enfrentar o técnico Jair Ventura. O Goiás ensinou o Jair Ventura o que é vir aqui em Goiânia jogar contra o Verdão. Então agora é a chance do Atlético mostrar que os goianos estão, ó, de cara feia pro técnico Jair Ventura, tá bom? Jogo do Atlético vai ser no sábado, lá na Ressacada contra a equipe do Avaí. Jogo muito difícil e a Líderbet também já preparou as odds para você fazer a sua aposta. E é o seguinte, para você que acredita na vitória do Avaí, 2,8 na vitória do Avaí, empate pagando 3,39 e para você que acredita na vitória do Dragão, 3,52. Joventino, iria em qual dessas odds aí? 2,08. 2,08, acreditando na vitória do Avaí, então. Avaí é muito complicado de ganhar deles lá. O Avaí, e ele não é um time que o Goiás jogou com ele, se eu não me engano, ele estava ali brigando pela liderança, né? Uhum. Aí é muito complicado de ganhar. O time dele tá bem montadinho, o Jair Ventura não é bobo, só era bobo quando estava no Goiás, né? Mas depois que vai para outro time, parece que você vê, o cara parece que muda totalmente. Você vê, saiu do Goiás, né? O Goiás era aquela decadência, foi pro Avaí, estava tendo a liderança da Série B. E agora o Atlético vai enfrentar uma grande equipe, não vai ser fácil não, viu? Qual a sua odd que você vai nesse jogo do Atlético aí, Bruno? Olha, pela lógica e pelo futebol apresentado das duas equipes, 2,08, né? Mas eu quero muito um 3,39. Empatezinho. Um empatezinho seria excelente. Né? Seria Rapaz, bom. eu vou arriscar esse empatezinho aí, em 3 empates seria bom, hein? Você só tá indo no empate, só tá no empate, né? Pra fazer moral com todas as torcidas, pra ninguém brigar comigo, ninguém invadir minha rede social. É o famoso apresentador em cima do muro, não tem outra. Muito bem, agora o nosso programa vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais do programa Placar Esportivo. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Placar Esportivo desta quinta-feira, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Já falamos aqui no programa Placar Esportivo sobre a Líderbet, mas agora estamos aqui para reforçar, para garantir para você que essa Líderbet
eu vou falar a verdade pra você, viu? Eu recomendo, Danilo Dias recomenda, toda a equipe aqui do programa Placar Esportivo também recomenda a Liberbet, porque simplesmente é a casa de apostas que mais paga bem. É isso mesmo, as odds são as melhores, ela é 100% regulamentada, é autorizada, tá bom? Mas a gente sempre informa, todas as vezes que você for jogar, jogue com responsabilidade. De segunda a segunda tem jogo, tem Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, tem Libertadores, Sul-Americana, enfim, tem muita modalidade esportiva para você poder faturar um bom dinheiro, né? Então, na hora que você for ver um jogo, eu quero torcer para o meu time, mas quero ganhar um dinheiro também, você vai lembrar da Liberbet. É muito fácil, você entra, coloca os seus dados, faz o seu cadastro. Na Liberbet também tem reconhecimento facial para não ter nenhum tipo de problema para você, outra pessoa invadir a sua conta. Então, todo mundo aqui do programa Placar Esportivo recomenda para você a Liberbet. Jogue sempre com responsabilidade. E hoje tem odd, né? Hoje tem jogo, tem futebol, tem bola rolando, tem Libertadores da América. A produção põe na tela pra gente. Tem Série B, né? As odds de hoje que a produção preparou foi do jogo da Série B entre Atlético Paranaense e Chapecoense. Jogo que vai acontecer daqui a pouquinho, então dá tempo de você pegar o seu celular e fazer a sua aposta na Liberbet. As odds para esse jogo tá pagando 1,58 na vitória do Atlético Paranaense, tá pagando 3,66 no empate e tá pagando também pela vitória da Chapecoense 6,42. Rapaz, será que a Chapecoense aí não consegue aprontar para cima do Atlético Paranaense, não? Atlético Paranaense que vem de goleada, jogando na própria Liga Arena, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4-1. Sei não, hein? Acho que a Liberbet aí tá dando uma de boa mãe, já que estamos perto dos Dias das Mães, preparando essa odd para você. Então, jogue com responsabilidade na Liberbet, tá bom? É o seguinte, meus amigos, rolou também a final do Campeonato Paraense. Meus amigos, vou te falar a verdade, é um dos maiores clássicos do Brasil. Campeonato Paraense, a final foi entre Paysandu e Remo e Paysandu. E o Fernando preparou uma matéria e vai nos explicar tudo o que aconteceu nesse grande jogo. Fala, galera do Placar Esportivo, Fernando Bastos aqui na área. Quero mandar aí um abraço para você que está aí nos assistindo. Quero mandar um abraço também para nossa galera do estúdio. Vamos falar então de Repá, a final do Campeonato Paraense. Inclusive, já vou deixar aqui uma curiosidade para vocês. O duelo entre Remo e Paysandu é o clássico mais disputado do futebol mundial. São 777 confrontos. Do lado ali do Remo, o Remo busca o título 48 do Campeonato Paraense e o Paysandu busca o título 51. Inclusive, o Papão foi o campeão em 2024. E você pode ser que esteja se perguntando por que a final só agora. O Campeonato Paraense teve um probleminha ali na primeira fase, onde o campeonato ficou suspenso por um tempo devido a questões judiciais. Aí acaba que atrapalha bastante o calendário dos clubes. Mas tá aí. Qual mãe vai receber o presente do seu filho como torcedor do Paysandu ou do Remo? Quem será o grande campeão do Campeonato Paraense? 3-2, esse jogo que foi muito movimentado, né? Dos grandes clássicos aí do Brasil, que ainda tem duas torcidas, que deixa o Mangueirão lindo, né? Com duas torcidas bem divididas. E aí o Remo abriu 2-0 nesse jogo, acabou tomando o empate, teve gol do Rossi, ex-jogador do Goiás. E no final, no segundo tempo ali, um gol de falta, uma bela cobrança da equipe do Remo, fazendo 3-2. Lembrando que o Remo é o próximo adversário do Vila na Série B. E aí, o que você espera desse Remo que vem para enfrentar o Vila? Vai vir ou feliz da vida por ter conquistado esse título, ou vem magoado porque não ter conquistado o título? Qual que você acha que é o melhor cenário para o Remo chegar para enfrentar o Vila? Como tem o jogo de volta, né? Eu
Espero que o Remo venha tranquilo, né? Coloque um time ali misto para jogar contra o Vila Nova. Foca na final. Foca na final do Paraense, muito melhor. Mas se vir com o time completo, o Vila está preparado da mesma forma também. Boa. Você acredita que o Paysandu consegue aí esse título em cima do Remo no próximo jogo? Não, até porque eu não vou torcer pro Paysandu, né? Porque eu tô engasgado com o Paysandu na Copa Verde, então eu vou torcer pro Remo ser campeão. Já tá 3-2, que faça mais 3 e seja campeão o Remo. Não fala em Paysandu, não. Não fala em Paysandu também. O Paysandu é bom que ele já magoou vocês dois já, né? Esse Paysandu, eu vou te falar, viu? O famoso papão, né? Muito bem, meus amigos, agora aqui no programa Placar Esportivo, vamos entrar num assunto um pouquinho triste, um pouquinho delicado, né? Teve uma situação aí com o goleiro do Flamengo, Rossi, depois que desembarcou no Rio de Janeiro, depois dessa viagem aí do jogo do Flamengo, pegou o seu carro, ia embora e acabou ali no Rio de Janeiro, né? Como o Rio de Janeiro na linha amarela acabou sendo baleado, né? Teve o seu carro ali atingido por tiros, mas a sorte é que o carro dele é blindado, tinha outros jogadores com ele também dentro do veículo, mas aí, para sorte, pelo carro dele ser blindado, não aconteceu nada demais, mas foi um grande susto. Inclusive, teve nota oficial aí falando sobre essa situação. Por muito pouco, não estaríamos aqui nesse momento anunciando uma tragédia, né? Rio de Janeiro é complicado, né, Bruno? É complicado, aí já foge do assunto futebol, né? Passa a ser algo muito chato que acontece com um jogador, poderia ter acontecido com qualquer outro jogador. Ainda bem que o carro dele tem essa proteção que fez salvar a vida dele, né? E voltar para casa, chegar em casa tranquilo. Esse tipo de situação, Joventino, você acha que a cabeça do jogador, principalmente o Rossi, que não é brasileiro, é de fora, você acha que faz ele já pensar em, por exemplo, procurar outro rumo para ele fora do Brasil? Com certeza. Já teve até casos de outros jogadores, né? Que a questão da violência, principalmente no Rio de Janeiro, de ter deixado o clube e ter ido para a Europa, até morar para lá mesmo. Tem muitos jogadores, muito pessoal artista também, porque devido à grande tragédia que acontece muito no Rio de Janeiro, a questão da violência, o cara pensa umas 2 vezes, fala, rapaz, acho que não compensa ficar aqui não, porque se você está voltando para casa, acontece isso aí. Se não tem essa blindagem aí, poderia, igual você falou, a gente poderia estar falando aqui, goleiro do Flamengo é morto e tal. Então o cara pensa 2 vezes, viu? Complicado. É muito complicado. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada demais com o Rossi e com os outros jogadores do Flamengo. E agora vamos sair um pouquinho do futebol para falar de tênis. Você gosta de tênis? Você está acompanhando aí o tênis também? Tem brasileiro que acabou se despedindo, né, produção? Isso, o João Fonseca acabou se despedindo aí da competição que ele estava disputando, acabou se despedindo da estreia, né? Era a estreia dele, não foi bem, teve uma competição que ele estava disputando recentemente também, acabou sendo eliminado nas fases de eliminatória, agora já na estreia dessa competição também acaba se despedindo, não vem passando aí por um bom momento esse garoto, que é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno do tênis, surgiu muito bem, conquistando muita gente, né? Criando ali muitos fãs, muitos seguidores por ser um garoto novo e já chegar no cenário do tênis assim com tanta intensidade, mas agora parece que não vive um bom momento. Na verdade, muita gente estava comparando com o novo Guga, né? O novo Guga pela idade ali, 18 anos apenas, teve uma sequência muito boa de vitórias e agora perde 3 seguidas, né? 3 seguidas. Então, para ele, assim, já se despede desse torneio. Então, é muito complicado para ele, né? Porque o cara é novo, mas ainda bem que é novo, tem muita coisa pela frente ainda, né? Muito bem. João Fonseca, né? A pior, como é que a produção me informou aqui, a pior sequência desde julho do ano passado. Então, assim, passa por um momento mal. Às vezes, você acredita que esse tipo de situação que o João vem passando não é só questão física, pode ser algo mental também? Tudo pode influenciar, né? Psicológico, né? O que pode estar acontecendo ali nos bastidores, mas é colocar a cabeça no lugar, é jovem, tem que ter as pessoas certas do lado dele para fazer ele reverter e voltar ao que era antes, né? Nos jogos anteriores.
Muito bem, então tá aí você que gosta do tênis, você soube aí das informações aqui do nosso programa Placar Esportivo. Vamos voltar um pouquinho aqui pro futebol novamente, vamos voltar pro seu Vila Nova, porque a produção preparou aí na tela pra gente os próximos 5 jogos do Vila Nova neste Campeonato Brasileiro da Série B. Conforme a gente falou, o próximo jogo do Vila é contra a equipe do Remo fora de casa, depois o Vila Nova faz 2 jogos aqui em Goiânia, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, recebe a equipe do Atlético Paranaense e depois recebe a equipe do Cruzeiro, só que esse jogo do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro, é pela Copa do Brasil, esse jogo no meio aí do Brasileirão da Série B. Depois o Vila Nova joga fora de casa pela Série B contra a equipe do Cuiabá e depois volta aqui a Goiânia para jogar contra a equipe do Novo Horizontino. Só destacando os jogos da Série B, Bruno, qual desses aí é o mais difícil? Com certeza o mais difícil é o do Cruzeiro, né? É elenco de série A, é um elenco muito bom, igual fala, 3 jogadores ali do Cruzeiro, se brincar, paga o salário do time do Vila todinho. Então é o confronto mais difícil, é o confronto que o time vai ali ter que manter uma calma, tentar arrancar aquele golzinho no primeiro tempo, para tentar fazer alguma coisa e levar o jogo pelo menos para os pênaltis. Desses 4 jogos que o Vila faz na Série B, Remo, Atlético Paranaense, Cuiabá e Novo Horizontino, qual desses aí você acredita na vitória? O Vila ele é muito forte no Oba. Ele é muito forte. Parece que muda, né? O povo fala, não, é o Real Madrid jogando no Oba. Eu creio que o jogo mais difícil vai ser contra o Remo, se o Remo for realmente para jogar com o time completo. Então você acredita nesses jogos que o Vila Nova faz em casa, então, né? Muito bem. Agora vamos para você, viu, Joventino? Calma, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar triste, não, porque a produção também pensou em você, pensou nos torcedores esmeraldinos e vamos falar dos próximos confrontos do Goiás na Série B. Tem esse jogo que já destacamos aí, que é o próximo contra a equipe do Coritiba. Depois o Goiás joga fora de casa contra o Paysandu, que você tava aí com medo do Paysandu, olha o Paysandu na frente do Goiás novamente. Depois o Goiás joga fora de casa contra a equipe joga em casa, na verdade, contra a equipe da Ferroviária. Depois faz o clássico contra a equipe do Atlético, com o mando de campo do Atlético. E fecha aí esses 5 jogos contra a equipe do Volta Redonda em Goiânia. Ou seja, o Goiás faz 4 jogos em Goiânia. Porque a gente tem que considerar que o clássico vai ser aqui em Goiânia, né? Contra a equipe do Atlético. Então são 4 jogos em casa. Em Goiânia e 2 jogos fora de casa. O que você acha do Goiás aí nesse cenário, Joventino? Contra o Curitiba ali, eu acho que o Goiás leva os 3 pontos, né? Curitiba sempre que o Curitiba vem aqui, o Goiás consegue ganhar. Quanto o Paysandu, a gente tem que se ressaltar que não é Copa Verde, viu? É Série B. Então, Série B, o Paysandu é uma mãe, vamos ser sinceros. Depois, contra o Ferroviária também, eu acho que o Goiás tem total chance de ganhar. Clássico é clássico, né? Mas ultimamente o Goiás está sendo o filhinho, né, do Vila e do Atlético, então aí a gente já não pode garantir. E o último ali contra o Volta Redonda. Isso. Volta Redonda é lá. Goiânia. Né? Aqui? Uhum. Então é 12 pontos. Então é os jogos aí que o Goiás tem que aproveitar então esses jogos que faz o Goiás. 9 pontos, porque tem o jogo clássico contra o Atlético, eu não acredito que o Goiás consiga ganhar do Atlético. Porque o Atlético é aquele negócio, você pensa que ele está morto, mas na verdade, entre Goiás, Vila e Atlético, se for apostar a questão de subir, o Atlético ele consegue reagir mais do que Vila e Goiás, porque a posição que o Atlético está hoje, se o Vila e o Goiás tivessem, eu não acreditaria que eles conseguiriam alavancar. E o Atlético eu já acredito, porque o homem lá é bruto, viu? O Adson lá não analisa não. Viu? Muito bem. Ontem ficamos sabendo aí quem são os finalistas da Champions League e da Europa League. Saiu o resultado hoje, saiu também os finalistas de hoje e a produção põe na tela pra gente os resultados, ó. Tem o Manchester United esse jogo aí, antes de vir aqui pro programa eu tava acompanhando, teve gol do Casemiro fez gol hoje. 4-1 contra a equipe do Atlético Bilbao, se classificou tranquilo. Teve também o jogo do Tottenham, vencendo aí pelo placar de 2-0. Ou seja, na Europa League teremos uma final inglesa, 2 ingleses, Manchester United e Tottenham. Quem que você acha que leva essa aí, Brunão? Vai ser um clássico, viu? Vai ser jogão. Acho que o Manchester leva. Eu também acredito na vitória do Manchester. E você, Joventino? Eu acho que o Manchester também leva, mas o Tottenham também tá jogando bola pra caramba, viu? Tá jogando bola pra caramba. E por ser um clássico, então já equilibra bastante. Por ser um clássico, então não vai ter aquele negócio de torcida pra cá, porque já é dentro do... Onde que vai ser a final dessa... Não deu pra... Acho que não vai decidir. Eu sei que da Champions vai ser lá no Alianza, no campo do Bayern, né? Isso.
Isso aí eu não sei qual que é, onde que vai ser, mas ali eles equivalem ali, porque a Europa é tudo pertinho, não tem esse problema. É bem provável que seja num campo mas eu neutro acho que o também. Manchester ainda tem uma leve vantagem. Agora também temos informações da Conferência League, resultados, teve aí o empate entre Fiorentina e Betis, o Betis avançou com esse empate, 2-2, e teve gol do Antony nesse jogo, né? O Antony vive um bom momento o Antony lá no Betis, né? Não, que tapa que ele deu na bola, um gol bonito de falta e levou o time, né? Pensar que fez um gol, tomou uma virada, se eu não me engano, e depois empatou. Então, resultado que classificou o Betis aí pra jogar essa final. Muito bem, a partida de ida ficou 4-3, né? Entre Betis e Fiorentina. O outro jogo, o Chelsea venceu pelo placar de 1-0 e também avançou para a grande final. Então teremos aí a final entre Betis e Chelsea. Jogão também, né? Jogão. O elenco do Chelsea a gente sabe que é bem qualificado, né? Mas o Betis também tá jogando, somente o Antony ali jogando pra caramba. E vai ser também um jogão. Eu vou torcer pro Betis, por causa do Antony. Eu também vou torcer pro Betis, mas eu acho que o Chelsea é um pouquinho... E você? Não, o Betis surpreende. Vai torcer pro time verde? Nesse caso aí, o Betis surpreende. Vou dar essa força pro Antony. Valeu, então. Muito bem. Vamos agora para dicas do Dedê. Para você pegar aí as dicas que o Dedê tem na tela sobre as odds, né? Sobre os jogos que vão acontecer. O Danilo Dias deixou pra gente aí, algumas dicas sobre essas 5 partidas que você tá vendo aí na nossa tela. Tem o jogo do Internacional, tem o jogo do Fluminense, tem o jogo do Atlético Paranaense e Chapecoense também, jogo do Barcelona de Guayaquil e também o River Plate e o jogo do Universitário aí para você fazer a sua aposta lá na Leaderbet. Para você que tá com dificuldade de entrar no site da Leaderbet, é só pegar a câmera do seu celular e apontar nesse QR Code bem aí que você vai pegar essas dicas. Vamos torcer para que as dicas do Dedê dê certo para você também, tá bom? Muito bem. Considerações finais aqui do nosso programa Placar Esportivo. Quero agradecer a companhia de todo mundo. Mandar um abraço aqui, Joventino, pro Silvio, que é da diretoria lá da equipe do Portela. Mandou um abraço para você, tava aqui assistindo o nosso programa também. Um abraço pro Silvio e para toda a turma do Portela. Mandar um abraço também pro Diego Motoboy, jogador do futebol de Várzea aqui de Aparecida, também tá na nossa audiência. Muito obrigado. Joventino, foi um prazer ter você por aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. Se precisar, pode chamar que a gente vem. Antes de encerrar, vamos falar sobre... Não sei se você ia falar sobre a final na Arena Resenha, né? Não sei se você ia falar. Amanhã a gente tem essa grande final na Arena Resenha. Nosso amigo Pão, Vinícius Massal, tá lá. Alta Escola Decisão e Bola na Rede. A mesma final do campeonato passado. Então amanhã vai ter uma festa, né? Vai ter flashback para você que quer acompanhar isso. Vai ser boa a festa. Depois da final lá vai ter aquele flashback lá, DJ Ney Magrinha, a galera vai estar todo mundo por lá. Então convidar você para estar participando e agradecer também a minha família que tá ali, né? Minha esposa Carla, minhas 3 filhas, as Anas que tá ali, Ana Júlia, Ana Beatriz e a Ana Carolina. Todas torcedoras do Goiás também? Tudo torcedor do Goiás. Do Vasco você não ensinou, não? O Vasco, só a de lá, a militar lá é do Vasco. O restante aqui é palmeirense. Tem uma ali que é minha neutra, mas eu tô tentando convencer, mas tá complicado. Valeu, Joventino. A gente se encontra na final lá amanhã, fechou? Amanhã tamo lá. Obrigadão pelo convite. Brunão, também. foi um prazer, meu irmão. De Bruno Alves pra Bruno Alves. Valeu demais, tá convidado a voltar mais vezes. Não, valeu demais. Cara, sensacional o programa. Gostei muito de ter participado, divertido essa brincadeira, né? A resenha. Sempre tem que ter, isso que tem que ter no futebol, uma resenha sadia. Onde todo mundo se respeita. E eu quero também agradecer toda a equipe da página Vila que Segue. Eu sou apenas uma pessoa que ajuda a colaborar lá também. Um abraço, Rogéria, Eber, os 2 Guilhermes, né? E também o Jackson. Valeu demais. Vila que Segue e segue que é líder. Boa! Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu demais. Amanhã tem programa Placar Esportivo com Danilo Dias. Fui!